Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou a missionária Joseilde e a palavra de hoje é sobre Daniel. Daniel levado à cova dos leões por causa de inveja e de um decreto de homens. Mas Deus já tinha decretado a vitória de Daniel sobre seus inimigos. Quem aqui já recebeu um decreto de homem? Demissão, traição, doença, você não vai conseguir. Hoje vamos aprender com Daniel que decreto de terra não tem poder sobre decreto do céu. Daniel, capítulo 6, versículo 5 em diante. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dario. Vive para sempre, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. E agora o rei emite o decreto e assina-o para que seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Então, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que é o seu Deus a quem
você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. E 3 coisas que aconteceram contra 3 tipos de decretos que fizeram contra Daniel. O decreto da inveja. O primeiro decreto foi o da inveja. Então eles procuravam achar ocasião contra Daniel. Como não encontraram nada de errado na vida de Daniel, aí o que eles fazem? A inveja não te enfrenta. Quando a pessoa não encontra algo de errado na tua vida para te acusar, o invejoso ele não te enfrenta. A inveja, ela legisla contra você pelas costas. É fofoqueiro virando juiz, decretando mal, falando mal pelas costas e decretando coisas ruins na vida das pessoas. Isso é o que o invejoso faz na vida do outro. É no trabalho, em pessoas que se conhecem. Quando tem inveja, a pior coisa, a maldade, a perversidade é quando tem um invejoso. Ele consegue contaminar todos os outros. Aí começa a colocar defeito, a colocar, sujar a reputação da pessoa. Isso é o que fizeram com Daniel. Quando não vencem a tua unção, tentam vencer tua reputação. É assim que acontece. Decreto de morte. Qualquer que fizer petição a qualquer Deus, seja lançado na cova dos leões. O inferno sempre mira na tua oração. Preste atenção nisso. O inimigo, ele mira na tua oração. Se ele parar a tua comunhão, ele para o teu livramento. Então não pare de orar. Não pare de escutar a palavra de Deus, porque aí você aprende que o livramento vem dos céus, vem de Deus. Não é com medo de homens. Nós temos que ter o temor do Senhor, porque é o Senhor que nos dá livramento. Continua sendo reverente a Deus, continua buscando a Deus, escutando a palavra de Deus. A revelação, a cova não era sobre leões. Olha o que Deus revela, era sobre calar Daniel. Eles não queriam só ver que os leões iam matar Daniel. Eles queriam calar a voz. Aquele que prega a palavra, aquele que busca a Deus, aquele que ora pela sua família, aquele que tem vitórias. Você já ouviu dizer, né? Não se joga pedras em árvores que não dá frutos. Então você começa a dar frutos, aí você começa a multiplicar suas orações, porque aí começam os ataques, aí começa a aparecer falácias
pelas suas costas, com a sua vida. Mas Daniel, ele não ligou para isso, ele abriu as janelas. Aí, conforme a lei dos medos, decreto irrevogável, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Tem sentença humana que parece definitiva. Nome sujo no SPC, que a pessoa fala nunca mais ele vai limpar o nome. Isso Deus proverá. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Nós decretamos em nossas vidas, meus irmãos e irmãs, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E Deus abre portas onde o homem nunca imaginou. Olha a porta que Deus abriu para Daniel. Daniel saiu da cova de volta para o palácio e ele ficou para governar. E ele foi enviado para governar. Quem não se envergonha de Deus, Deus dá lugar de destaque. Pode passar o que for. O diagnóstico médico, Deus fala, o decreto é meu, não é do homem. Ele muda a situação de pessoas que achavam que vai morrer. Outras pessoas, quando vê, então você pode ver que quando uma pessoa pega um diagnóstico difícil, a primeira coisa que sai da boca de outras pessoas, vai morrer. Não tem mais jeito. O médico desenganou. Mas o decreto quem dá é Deus. O decreto do médico, com todo respeito aos médicos, mas o diagnóstico final é de Deus, porque somos humanos ilimitados. Deus tem poder. Deus, quando dá um decreto, é de livramento, é de cura, é de salvação. Processos na justiça, pessoas que acham, vai caducar lá, nunca vai sair aquele processo. Quando Deus quer, Deus acelera. Então eu peço a Deus em nome de Jesus que acelere hoje processos de pessoas que precisam de aceleração, que o Senhor toque no juiz, na juíza e seja favorável à tua causa. Você que é justo, que é certo, que está lutando por uma causa justa, receba a vitória, receba o decreto de Deus em teu favor, em nome do Senhor Jesus. E até o rei ficou preso na própria lei. Quando ele fez uma lei, ele ficou preso, ele não podia mudar. Aí o que é impossível, Jesus falou, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Vai escutando. Vai escutando a resposta de Daniel, o decreto dos céus. Olha o que veio para Daniel. Daniel soube do decreto e fez 3 coisas. Primeiro, Daniel subiu ao quarto. Ele não desceu ao nível dos invejosos. Ele subiu. Vai prestando atenção. Segundo, Daniel abriu as janelas. Atrevimento santo. Orou com a janela aberta para Jerusalém. Não escondeu sua fé. Nunca esconda sua fé. Não se envergonhe de Deus e Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Terceiro, ele orou 3 vezes ao dia. Não mudou a rotina. Decreto de homem não muda altar de Deus. Por que Daniel fez isso? Porque ele sabia de Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem o fará voltar atrás? Você não obedece decreto da terra quando vive debaixo do decreto do céu. Olha só. Decreto de homem disse: leões vão te devorar. Decreto de Deus disse: meu anjo vai fechar a boca dos leões. O que acontece quando o céu intervém numa causa? O anjo chega primeiro, antes do leão abrir a boca, o céu já fechou. A paz no caos, nenhum dano se achou nele. Ungido dorme com o leão e não é ferido. O rei perde o sono. Quem te jogou na cova, Deus tira o descanso. Então fique em paz.
a justiça de Deus, aqueles homens que tinham acusado Daniel foram lançados na cova. Quem cavou a cova caiu nela. Aí veio a exaltação de Deus. Daniel, pois, prosperou. A cova era promoção. E o novo decreto, o rei assinou que em todo domínio se tema o Deus de Daniel. Revelação, o decreto que fizeram contra ti vai virar testemunho a favor de ti. O rei que assinou a tua sentença vai assinar a tua honra. Vai tomando posse dessa palavra. Rasgue o decreto de morte, o decreto de médico, de banco, de justiça. Tudo que é ruim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Abre tuas janelas, não esconda tua fé. O inferno treme quando uma pessoa que crê continua orando, seja em toda e qualquer situação. Descanse. Quando você estiver passando por algum problema, descanse no Senhor. Se Deus te permitiu entrar numa situação ruim, é porque Ele já enviou o anjo. A cova não é teu fim, é teu palco. Porque muitas pessoas declaram: não vai conseguir, vai morrer nessa situação, nunca vai melhorar na situação financeira. Continua orando, porque o Deus que permitiu essa situação é para que todos vejam que o teu Deus, o nosso Deus, é o mesmo de Daniel. Ele agiu antes e ele age da mesma forma hoje. Ele não larga as nossas mãos. Não larga as mãos de Deus, não larga a tua oração, porque Deus vai te honrar, vai ter honra. E aquele que te invejou, aquela que te invejou, aquele que te desejou mal, vai se ver com Deus, porque não mandamos o mal de volta, entregamos tudo nas mãos do justo juiz, e ele toma providência, e ele coloca cada coisa no seu lugar. Coloca a mão no papel, no laudo, na causa, em nome de Jesus. Eu anulo hoje todo decreto de inveja, de enfermidade, de miséria e de morte sobre tua vida. O que o homem escreveu, o dedo de Deus apaga. O que o céu decretou, ninguém revoga. Repete comigo: o decreto de Deus sobre a minha vida está de pé. Eu vivo o que o céu assinou. Quem crê, comenta: o decreto de Deus está de pé na minha vida. Inveja legisla, mas Deus veta. A cova não era para te matar, era para te promover. Decreto de terra tem prazo, decreto do céu é eterno. O rei que te condenou vai ter que te honrar. José do Egito, decreto dos irmãos, poço, decreto de Deus, governador do Egito. Esther, decreto de Amã, forca, decreto de Deus, Mardoqueu exaltado. Jesus, decreto de Pilatos, cruz, decreto de Deus, ressurreição. Você crê nessa palavra, meu irmão, minha irmã? Então agora, receba em nome de Jesus as bênçãos do Todo-Poderoso, e que o Senhor nos livre de toda maldade humana, da perversidade, do homem sanguinário, nos livre de toda inveja. Nós entregamos, Senhor, em tuas mãos toda obra de inveja. Nos dá livramento de morte, abençoa cada membro das nossas famílias, coloca os teus filhos e filhas de pé. Continuamos orando, te agradecendo todos os dias, vindo a este canal te louvar, engrandecer o teu santo nome, levar a tua palavra que muda vidas, que muda decretos de morte, que muda decretos de falência para prosperidade. Abençoa grandemente o teu povo, Pai. Abre os céus, vem com teu efatá, Pai, na vida do teu povo. És o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. O Deus de Daniel é o nosso
Deus, o Deus que é Pai de Jesus Cristo, que cremos que Ele é único e suficiente Salvador das nossas vidas, que nos livra do decreto do inimigo das nossas almas, que nos liberta de toda maldição, de toda palavra lançada em nossas vidas para destruição. O Senhor é um Deus de amor e de prosperidade, e hoje tem decreto de prosperidade em nome do Senhor Jesus, porque Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vitórias do povo de Deus. Ore comigo, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, livrai-nos da maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade espiritual. Abençoe grandemente as nossas vidas, cada membro das nossas famílias, nossas crianças e animais. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.